Da tribuna, deputado federal Bongás. Bom dia, eu quero primeiro saudar o nosso presidente, o vereador Petrini, em teu nome, saudar todos os colegas vereadores, vereadoras, de uma forma muito especial, o vereador Lucas, que foi presidente, eu pude participar em seminários aqui junto com vocês, quando o Lucas era nosso presidente. Então, saudar o Lucas, a vereadora Estela e a vereadora Rose, então, pela nossa bancada, mas estendendo a todos os vereadores aqui, a saudação às lideranças da comunidade, as pessoas que estão nos acompanhando virtualmente, nosso querido, sempre prefeito dessa cidade, foi prefeito dessa cidade, Pepe Vargas, nosso deputado, foi ministro em Brasília, deputado federal, hoje deputado estadual, foi presidente da Assembleia Legislativa no estado do Rio Grande do Sul, Petrino. Então, a função de vocês, são presidentes que estão aqui. Eu quero muito rapidamente, saudando vocês, nos colocando à disposição, falar das nossas agendas que justificam a nossa estada hoje aqui em Caxias, Petrino. Os nossos vereadores, Lucas, Estela e Rose, solicitaram para que em Caxias, um programa do presidente Lula, do ministro Padilha, que é o Agora Tem Especialistas, para diminuir filas de exames, de consultas, de cirurgias, que infelizmente a nossa população tem e carece. E nós queremos diminuir filas. Eu participei, inclusive, da medida provisória lá no Congresso Nacional, Pepe Vargas, que foi deputado federal também, desta medida provisória que foi mandada para o Congresso Nacional para ter o Agora Tem Especialistas. Significa termos reforço ao hospital, é um repasse a mais para a entidade, para os médicos, para a instituição, para zerar filas. O serviço que é feito, além dos serviços normais, de cirurgias, exames e procedimentos, tem um recurso a mais do governo federal. E dentro dessa portaria, nós fizemos a indicação para Caxias de R$1.850.000 solicitado pelos nossos vereadores para repassar ao município, dos quais R$500.500.000 já estão depositados aqui em Caxias. Isso significa que a população vai ter atendimentos. No caso específico de Porto Alegre, a gente elogia muito isso, a experiência do GHC, sob a direção do Barrichello, fizeram turnos, extraturnos, turnos noturnos. Então, das 7 horas até a 1 da manhã, me parece que esse é o turno, das 19 até a 1, quando tem os ambulatórios, a equipe de sala de cirurgias, que ficam desocupadas, porque geralmente esses serviços são feitos de dia, são feitos num turno, extraturno, inclusive em mutirões em finais de semana, para reduzir filas. Tirar a vida das pessoas, muitas vezes aflita, porque tem uma cirurgia para ser feita, tem uma doença que tem que ser curada e está marcado para daqui a 60 dias, daqui a 30 dias. Então, a nossa presença hoje é para significar um reforço para os nossos vereadores, para o conjunto da Câmara de Vereadores, para o município, esse valor de R$1.850.000 desses recursos para diminuir filas. Além disso, nós também disponibilizamos, e iremos daqui a pouco, visitar uma experiência inédita no país que eu quero parabenizar Caxias, que é o ambulatório trans. É muito importante que, no respeito à diversidade, a gente possa ter atendimento em todas as atividades, e aqui em Caxias tem esse ambulatório. E vocês têm uma colega, que é hoje suplente, mas que já assumiu aqui, que é a Cleo, que é trans, e que trabalha, que é militante dessa área, e que nós daqui a pouco visitaremos, onde nós também colocamos R$200 mil para o apoiamento para essa atividade, sempre conversado com as nossas lideranças, nesse caso específico com a vereadora Cleo, que tem esse trabalho tão importante aqui no município, que eu quero também deixar publicamente uma saudação para a nossa querida Cleo. Terceiro lugar, eu ainda estou no meu tempo, não quero passar do meu tempo, tá? Por exemplo, me avisa aqui para não extrapolar e abusar do tempo de vossas excelências aqui. Eu visitei aqui em Caxias, e isso deve ser orgulho para vocês na Serra Gaúcha, e eu lido muito com a agricultura familiar e com educação. Aqui tem uma escola familiar agrícola. É a nossa gurizada, são os nossos filhos de Caxias e da região que estudam aqui
e que se capacitam para permanecer na atividade rural produzindo comida. O que a gente quer melhor para essa região que é tão forte da vitivinicultura, por exemplo, onde ontem nós estivemos no Instituto Federal, em Bento Gonçalves, num curso também que eu apoiei com recursos de extensão do espaço do IFE para os nossos agricultores. Mas aqui, nessa escola em Caxias, presidente Petrini, nós estamos disponibilizando também para que a escola possa visitar seus pais, os pais dos alunos, acompanhar as propriedades, visitar e procurar outros filhos de agricultores para trabalhar a pesquisa, a ciência, junto com a nossa agricultura. Nós estamos disponibilizando um recurso que será repassado, queridos vereadores, para o município, e o município fará a aquisição de um carro, de um veículo, para repassar para a escola, aqui em Caxias, para que eles possam fazer esse atendimento qualificado junto com quem produz comida, que são os nossos agricultores. Então, quero fazer referência a vocês aqui, vereadores, desse trabalho que nós estamos fazendo aqui para Caxias e para a região, para Caxias e para a região, para Caxias e para a região. E por último, eu vejo o Márcio, sentado ao fundo, que representa os nossos sindicatos de trabalhadores rurais e a FETAG. Ontem eu e o Pepe participamos de uma reunião muito importante com os sindicatos de trabalhadores da região. E eu concluo com essa reflexão, que eu tenho certeza que vocês vão concordar com o nosso trabalho, porque eu sou relator, queridos vereadores, em Brasília, na Comissão do Trabalho, de um projeto de lei que veio da Comissão da Agricultura, que quer resolver o impasse que nós estamos vivendo quando um pequeno agricultor, na colheita principalmente da uva, mas vale para outros momentos de contratação de safristas ou trabalhos temporários, ele precisa ter a legalização dessa contratação, mas ao mesmo tempo o pequeno agricultor não pode passar por toda a burocracia que ele passa hoje, que viabiliza essa contratação. Eu fui presidente de um sindicato de trabalhadores rurais, eu trabalhei na roça, eu sei o que isso significa. Então eu sou relator, fiz uma reunião ontem para que a gente possa fazer a seguinte tese, esse é o nosso esforço: desburocratizar o processo para facilitar de forma simplificada a contratação por parte dos agricultores familiares e das suas entidades. Esses trabalhadores que vêm do Brasil, vêm de outros lugares, ou vêm às vezes até fora do Brasil, eu sou do Parla Sul e nós vamos fazer uma reunião dia 8 em Santa Rosa sobre a questão migratória fronteiriça, que é importante porque aqui vem, inclusive outros países trabalhar aqui, para a gente transformar isso, legalizar isso de uma forma que dê segurança ao agricultor e ao mesmo tempo não retire nenhum direito das pessoas que são contratadas, mas fazer de uma forma simplificada. Então esse é um processo importante. Fizemos ontem uma reunião, foi muito importante. Márcio deu uma saudação para todos os colegas dirigentes sindicais que estavam lá ontem, o próprio presidente da FETAG esteve conosco, o Pepe Vargas esteve, foi ministro da área, então a gente pôde dialogar bastante. E eu quero sair daqui agora e eu concluo, presidente. Se nós conseguirmos essa equação de dar simplificação para o agricultor e segurança para ele, sem tirar direitos e fazer um processo, nós não teremos mais notícias feias, como infelizmente em outros momentos aconteceram. Eu quero tirar essas coisas feias. E acho que esse é um esforço que nós temos que fazer. Se nós tivermos êxito, eu me esforçarei bastante no relatório. Preciso agora falar com outras entidades, vou fazer uma audiência pública em Brasília, mas eu vim para cá, para ouvir os principais interessados e responsáveis que querem fazer essa motivação, que são os nossos sindicatos de trabalhadores rurais, aos quais eu quero saudar. Então, concluo com isso. Fiquei, acho que no meu tempo eram 10 minutos, né? Então, para concluir, para dizer realmente a vocês e agradecer. Eu já estive mais vezes nessa tribuna, em outros momentos, né, com os vereadores. Eu acho que o debate sempre é salutar. Aqui nós estamos votando em Brasília, agora que é muito importante, o SUAS, que é Recursos para o Sistema Único de Assistência Social. Eu vi antes vereadores trabalhando o tema do autismo, que preocupa muito, é crescente, e nós precisamos estruturar os serviços públicos para dar assistência às pessoas e às famílias onde tem um autista ou outras necessidades especiais de atendimento. Então, contem sempre conosco, muito obrigado, mas muito feliz em poder, junto com os nossos vereadores Lucas,
Rose e Estela anunciar este valor de 1.850.000 para que a gente diminua filas e tenha mais atendimento ágil e de qualidade para as pessoas que precisam da saúde. Muito obrigado, contem sempre conosco. Da tribuna, deputado estadual Pepe Vargas. Senão vai ficar muito alto aqui. Bom, muito bom dia, então, ao presidente dessa casa, vereador Petrini, ao saudar o vereador Petrini, saúde de todos os vereadores, vereadoras do nosso Legislativo Municipal, a todos os servidores da casa, a todos os cidadãos e cidadãs que estão aqui no plenário, aqueles que nos acompanham também pela TV da Câmara de Vereadores. Prazer estar aqui nessa tribuna, eu tive a honra de ser vereador em Caxias do Sul, por um mandato entre 89 e 92. Aí resolvi ser candidato a prefeito e não me elegi em 92, só em 96. Mas foi um aprendizado muito grande participar do Legislativo Municipal. Eu acho que todos vocês que estão aqui sabem o quanto a gente amplia os nossos conhecimentos dos problemas da comunidade, das questões que envolvem o poder público, para poder atender a população. A experiência de vereador é uma experiência fundamental para qualquer pessoa que depois vai, eventualmente, cumprir outras funções na administração pública. Então, um grande prazer e me sinto muito honrado de estar aqui nessa casa da qual eu fiz parte. Não nesse plenário, era outro espaço físico, mas fico muito honrado de estar aqui. Eu queria aproveitar esse tempo. Primeiro, eu queria parabenizar e agradecer ao deputado Bongás por ter acolhido esse pedido dos vereadores da nossa bancada aqui na Câmara Municipal, porque, de fato, nós já tínhamos, né, uma lista de espera de cirurgias e exames especializados, procedimentos de alta ou média complexidade no Sistema Único de Saúde. E depois da pandemia, isso se agravou sobremaneira. Então, nós temos uma fila, tem esse esforço do programa Mais Especialidades, mas é preciso orçamento. Então, como hoje boa parte do orçamento federal fica amarrado a emendas parlamentares, é fundamental que os deputados federais e senadores aportem recursos para a área da saúde. Então, deputado Bongás, obrigado por essa atuação em favor do nosso município, destinando esses recursos, assim como para o ambulatório trans, também atende uma parcela da população importante. Então, queria agradecer a sua atenção aqui ao nosso município. Mas eu queria aqui tratar alguns temas que implicam relação da Assembleia Legislativa com o nosso município de Caxias do Sul. O primeiro deles é essa questão do saneamento básico. Eu sou um deputado de oposição, mas não tenho um comportamento, e a nossa bancada na Assembleia Legislativa não tem um comportamento de fazer oposição por oposição e votar contra tudo que o governo encaminha. Aliás, a maior parte das vezes a gente vota favorável, inclusive ao que o governo encaminha. Se é bom para a população, nós votamos favorável. Mas nessa questão do saneamento básico, nós temos uma séria divergência com a condução que o governo do Estado desenvolve. Primeiro, com a privatização da Corsan. Eu tive outro dia na Câmara de Vereadores de Farroupilha para falar de um município só, porque tem a audiência pública acontecendo em vários municípios gaúchos, onde a reclamação é o péssimo serviço prestado pela Corsan Egea. A Corsan já tinha a universalização do acesso do abastecimento de água, antes da privatização. Ela já tinha. No tratamento de esgoto, ela só entrou a partir de 2008, com o novo marco regulatório que teve na época do saneamento básico. Antes de 2008, a Corsan não fazia tratamento de esgoto, era a responsabilidade dos municípios. E depois da privatização, piorou sobremaneira o serviço. As pessoas vão nas audiências públicas e levam garrafa PET com água com cor verde, com cor marrom escura, com cor marrom clara. Esse é o resultado da privatização.
Nos anos 90, houve um conjunto enorme de privatizações. O próprio Banco Mundial estimulava a privatização do serviço de saneamento. O que tem acontecido com os serviços de saneamento a nível internacional que foram privatizados nos anos 90? Na medida que as concessões vão vencendo, retorna à administração pública. Porque fica caro, porque o serviço privado tem um acionista que precisa ter lucros e dividendos, enquanto que a administração pública não tem lucro. O SAMAI nunca deu prejuízo. O ex que foi diretor-presidente do SAMAI sabe disso. Nunca na história de Caxias do Sul o SAMAI deu prejuízo. E o superávit que ele tem é reinvestido na própria comunidade. Enquanto que num serviço privado, aquele resultado superavitário, parte tem que ser distribuído para lucros e dividendos do acionista. Sem falar que daí o serviço privado não leva para os lugares mais distantes, onde não é lucrativo. Né? E a tarifa fica extremamente elevada. Então, o resultado é que onde privatizaram, agora está voltando para a administração pública. Em Berlim, em Paris, em vários lugares. Nos Estados Unidos, mais de uma centena de municípios. E, infelizmente, aqui privatizaram a Corsan. Nós temos que segurar o SAMAI público, gente, pelo amor de Deus. Até o presente momento, não chegou nenhum projeto de lei de regionalização, esse que tem sido anunciado aí, para induzir privatização. Não chegou na Assembleia Legislativa. Mas eu quero adiantar aqui que meu voto é contra. Não, quero adiantar que o voto é contra. E nós temos que fazer uma grande mobilização para que o SAMAI não seja privatizado. Não há justificativa alguma. O SAMAI há muitos anos universalizou o abastecimento de água em Caxias do Sul. Muito antes de eu ser prefeito já era universalizado o acesso à água. Nós coletamos 90% do tratamento a coleta de esgoto chega a 90%. O tratamento de esgoto chega a quase 50% tratado já aqui, 46%. Bom, o último dado que eu tenho do Serviço Nacional lá é 46%. Pode ser que hoje em dia seja 53%, porque esse dado sempre vem de um gap aí de em torno de 2 anos. Né? Então, estou olhando os dados nacionais que são disponibilizados. Mas é ótimo que seja 53%. Então, não tem razão nenhuma para a gente privatizar um serviço dessa natureza. Então, contem conosco, acho que é importante a manifestação da Câmara, acho que é importante a manifestação do prefeito Adiló, que já falou que é contrário também, mas esse é um tema que nós temos que ficar atentos. A segunda questão que eu queria tratar aqui é os conflitos com a concessionária da Serra Gaúcha. Tem o pessoal de Monte Ibérico que está aqui. Bom, a nossa Rota do Sol, ali onde passa na Zona Norte, ali, virou uma via urbana, gente. Não é mais uma rodovia, que tem conflitos de entrada em vários lugares aqui na Zona Norte. Quer dizer, vamos voltar àquela situação de Monte Ibérico, como era anteriormente, que vira um monte de acidentes que tinham lá? Então, não dá, nós temos que ter uma conversa com o DAER, porque a concessionária, ela não é a senhora da estrada, tem órgão estadual responsável por isso também. Ela tem que fazer a obra, tem que prestar serviços, mas no que tange a organização do trânsito, etc., tem a autoridade pública. Não pode a autoridade pública lavar as mãos e deixar a concessionária fazer o que quiser. Então, se necessário for, nós podemos levar esse tema para a Assembleia Legislativa, fazer audiência pública e discutir. Esse é um conflito. Né? Mas nós temos outros conflitos. Está anunciado nos jornais que a Gergs vai autorizar um reajuste nas tarifas dos pedágios. Eu votei contra esse negócio aí, não porque eu sou contra pedágio. Se o pedágio for barato, for razoável, tudo bem. Agora, um modelo caro como esse, Bom Gás, eu gasto... A cada vez que eu tenho que ir a Porto Alegre, eu vou no mínimo 3, 4 vezes por semana a Porto Alegre e volto, eu gasto quase R$50 para ir e voltar a Porto Alegre cada vez que eu vou. Um bitrem gasta mais de R$300. Esse é o custo logístico que a gente está enfrentando por um processo errado que foi feito. Eles estão anunciando um reajuste. Agora, vejam bem, essa concessão ela não foi feita com o objetivo de ter free flow. Ela foi pensada, concebida para ter o pedágio com a cancela. Nós temos uma CPI em andamento na Assembleia Legislativa, eu sou suplente lá na CPI, não sou de titular, então algumas reuniões eu consigo ir. A própria concessionária admite que a implantação do sistema free flow
dos pórticos digitais, significou redução de mais de 30% no custo operacional e redução também superior a 30% no custo de investimento. Então, reduziu o custo da concessionária e ela já devia ter repassado a redução desse custo por uma redução da tarifa. Então, porque cargas d'água, a AGERGS e o governo do estado autorizam que não seja beneficiado o usuário com a redução do custo e vem agora um reajuste da tarifa. Não tem sentido. A CPI está tratando desse tema também. Né? Nós não temos nenhuma obra praticamente concluída, já deviam estar concluídas várias obras, não concluíram. Do início até agora teve reajuste todos os anos acima da inflação, inclusive, e agora vem mais algum reajuste, quando na prática eles tinham que ter pego essa redução do custo de investimento, do custo operacional, da implantação do Free Flow, que reduziu os custos da concessionária, devia ter vindo em favor do usuário, e agora vem mais um reajuste. Né? É vergonhoso, de fato. Então, essa é outra questão que eu acho que nós temos que debater, Câmara Municipal, Prefeitura, a população, a Assembleia Legislativa. Né? Então, também queria colocar, a CPI está em andamento. No que diz respeito à questão do abastecimento de água, a Assembleia está instalando agora uma comissão especial para tratar especificamente dessa questão da privatização da Corsan, da qualidade dos serviços, e nós temos que ficar atentos, porque se vier um projeto que prevê uma regionalização para induzir o saneamento, Caxias vai ser metade da população de uma regionalização. Sem Caxias, não se viabiliza isso. Eu entendo e concluo com isso, presidente Petrini, que a legislação é clara, a titularidade do serviço de saneamento é do município. É do município, isso não foi revogado com a nova lei de saneamento, com o novo marco regulatório. Então, se o município não quiser aderir, ele não é obrigado a aderir. E, consequentemente, tem como manter o serviço privado. Porém, há um entendimento em setores, se não de todo, pelo menos no saldo do secretário da Reconstrução, de que não. Que se eles fizerem uma regionalização e a maioria decidir pela privatização, Caxias vai ter que seguir a privatização. Eu acho que não há base jurídica para isso. Mas pelo sim, pelo não, acho que o importante é votar contra esse projeto de regionalização da forma como eles querem estabelecer. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Queremos agradecer, então, a presença dos deputados estaduais, do deputado estadual Pepe Vargas, do deputado federal Bongás, que parabéns pelo recurso de 1.850.000, que mais deputados tragam recursos para o município e ocupem nossa tribuna. Vamos suspender a sessão por alguns instantes.